Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu sou Ana Célia Biondi, diretora-geral da JCDecaux. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje para iniciar o terceiro webinar da série A Magia de Viajar está voltando. Esse webinar faz parte da campanha do movimento A Magia de Viajar está voltando, que é um movimento liderado pela JCDecaux, junto com outras grandes empresas do setor de turismo, como a CVC Corp, Guarulhos Airport, Air France, Framérica, ABAV, Abracorp, Movimento Supra Turismo e Amigos do Mercado. Nós temos como objetivo discutir e traçar em conjunto a retomada do turismo. Agora que a imunização já é uma realidade, tanto no Brasil como fora, chegou a hora de pensar e agir como nós vamos voltar a viajar. Para a conversa de hoje, temos o prazer de contar com a participação de pessoas, de convidados super interessantes. Gervásio Tanabe, presidente da Abracorp. Gervásio, bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite, estou feliz em ter você aqui. Jamil Jarrus, diretor comercial e de marketing da Movida. Jamil, obrigada, vamos ter uma boa conversa. E Tomás Jubaer, CEO da Accor Hotéis para a América do Sul. Tomás, eu aproveito aqui em nome da JCDecaux para parabenizá-lo pela colocação entre os 100 mais poderosos do turismo, segundo a revista Panrotas. Parabéns, merecido. Bom, agradeço a participação de cada um de vocês e agora eu vou passar a palavra para a Suzana Wester, a mediadora do nosso evento, que vai facilitar essa conversa, que eu acho que ela vai ser tranquila e fácil, né? Mas a Suzana vai nos ajudar. Suzana, com você, obrigada. Obrigada, Ana. Bom dia a todo mundo, olá a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente falar sobre um tema que encanta e desperta paixões, viagens e turismo. A gente sabe, né, que o isolamento e as restrições impostas pela pandemia deixaram os brasileiros com aquele gostinho de quero mais, com aquela vontade de fazer as malas e escolher seu próximo destino. E no Brasil, o setor registrou um prejuízo de mais de 261 bilhões de reais, segundo dados da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos. Mas a boa notícia é que as viagens estão retomando e o setor, enfim, se recupera. E no encontro de hoje, a gente vai abordar a recuperação das viagens corporativas e vamos falar também sobre uma nova tendência, o termo bleisure, que tem ganhado cada vez mais destaque. Ele é uma mistura das palavras business, negócios, e lazer, leisure, ou seja, é uma viagem que une o trabalho com momentos de lazer. E por que esse termo bleisure ele veio para ficar? Segundo um estudo recente da Kayak, realizado com 1.000 brasileiros adultos, 45% deles disseram que gostariam de estar em um emprego onde eles tenham a possibilidade de viajar. E 43% também disseram que gostariam de fazer ao menos uma viagem a trabalho até o fim de 2021. Ou seja, a pesquisa comprova que o termo tem potencial para ser uma tendência ainda mais forte nos próximos anos. Bom, dito tudo isso, trazendo um pouco desse cenário, vamos começar com as perguntas. Eu começo com você, Ana. A JCDecaux hoje é líder mundial em mídia out of home, incluindo a mídia aeroportuária. Vocês fizeram uma pesquisa em julho nos aeroportos de Guarulhos e Brasília, correto? E qual foi o dado mais interessante e curioso que você pode destacar dessa pesquisa? Olha, eu acho que foram muitas coisas que apareceram, mas eu acho que interessante mesmo, principalmente por ter sido em julho, foi a vontade das pessoas de viajar, de voltarem a viajar. 70%, 73% dos entrevistados já tinham viagem marcada para os próximos 6 meses. Se a gente pensar em julho, que era o momento que a gente estava ainda no meio de vacinação, é bastante. E o mais incrível é que 30% dessas viagens eram para destinos internacionais, mesmo com pouquíssimas fronteiras abertas naquele momento. Outro dado interessante é as pessoas estão valorizando e olhando a viagem de uma outra maneira. A experiência passa no topo da lista das palavras mencionadas, ou seja, as pessoas estão valorizando a experiência da viagem. Que é algo que era super comum para muitos, né? Viajar passou a ser, em determinado momento, proibido, portanto, muito desejado agora. Né? Então, a viagem ela se ressignificou. Né? Eu mesma, quando fui a primeira vez viajar
que teve que acontecer em maio do ano passado, mesmo sendo trabalho, era uma sensação de liberdade, estar de volta no aeroporto, pegar um avião e ir para outro lugar. Então, a viagem se significou e os aeroportos também se significaram. Houve uma mudança no perfil um pouco dos aeroportos no Brasil. A gente vê Brasília se consolidando no lugar de Congonhas como um forte hub nacional. Congonhas era o segundo aeroporto, passou para o quinto. Aeroportos importantes, como Galeão, passou de quarto para 11º. Então, assim, tudo se reorganizando, mas eu acho que vale ficar destacado aqui é a vontade de voltar a viajar. Isso é muito bom, né? Um cenário bem positivo para os próximos anos, né? Sempre positivo. E falando agora um pouco sobre viagens corporativas, eu queria perguntar para o Tanabe, tem um levantamento recente também da Abracorp, que foi realizado em setembro desse ano, que apontou que o setor de viagens corporativas faturou 453 milhões de reais, um aumento de 96% em relação ao mesmo mês de 2020. Tanabe, a gente pode dizer que o turismo corporativo já se recuperou? Bom dia, Suzana, Ana Célia, obrigado pelo convite aí da JCDecaux e aos amigos aí, ao Thomas e o nosso amigo aí de longa data, o Jamil, né, Jamil? Tudo bem? Suzana, eu diria o seguinte, o faturamento médio da Abracorp nos anos pré-pandemia, ou pelo menos 2019, o faturamento médio mensal era da ordem de R$ 1 bilhão. Então, se a gente pegar esse número, nós estamos no caminho da recuperação. Nós não atingimos ainda, evidentemente, o ápice, né, da produção, mas a gente está chegando lá. E eu diria que setembro, esse mês de outubro já é um mês que para nós é emblemático. Se ao final do mês de outubro nós tivemos aí o mesmo caminho de retomada que a gente já vem acompanhando desde maio, a perspectiva é de que a gente já feche o ano de 2021 com um número algo como 70% do que representou 2019. Ora, se a gente considerar o que aconteceu nessa pandemia, nesses 18 meses aí, eu diria que já é uma vitória muito forte, muito importante. E o mercado corporativo, defendendo aqui o nosso lado, né, Suzana, ele é muito impactante. O mercado corporativo de viagens, ele não impacta somente hotel, o mercado de aviação, o mercado de locação, que a gente está discutindo aqui. Ele impacta uma rede enorme de serviços, de prestadores de serviços, né? Então, por isso é que para nós é muito importante essa recuperação das empresas, esse retorno das empresas. Só um detalhe que eu diria que nos faz acreditar, Suzana, que a gente vai ter essa recuperação agora entre outubro e novembro, pelo menos muito mais forte, muito mais pujante, é que até então, não sei se o Jamil vai concordar comigo, mas até então, o que nós estávamos vivenciando era o segmento de pequenas e médias empresas viajando, né? Essas empresas, grande parte eram fornecedores, eram prestadores de serviços das grandes empresas, e eles estavam viajando por quê? A máquina da indústria, ela precisava continuar, ela continuou ao longo dessa pandemia, né? Então, essas empresas é que tiveram um maior volume de viagens. O que nós estamos reparando é que agora, em outubro, principalmente, grandes multinacionais começaram a viajar. Eu tenho o caso de uma empresa multinacional de fabricante de caminhões, e eles já começaram a viajar agora em outubro, né? E o importante é que quando uma multinacional desse porte começa a viajar, ela começa a trazer junto uma grande rede de distribuição, uma grande rede de fornecimento. É isso que nos faz acreditar que o mercado corporativo, sim, ele vai atingir um ápice aí pelo menos considerando pandemia, né? A gente deve atingir um ápice agora em novembro. Outubro, a gente já sente que começou uma recuperação e, com certeza, em novembro, eu não diria que a gente vai consolidar, mas eu diria que a gente vai trazer muito mais confiança para todo mundo, né? Vai trazer confiança para a JCDecaux, vai trazer confiança para os aeroportos, vai trazer confiança para as companhias aéreas, enfim, todo esse mercado aí que flutua em viagens corporativas vai voltar. E com isso,
o grande problema, né, que a gente tem até hoje, os eventos corporativos. Isso devem voltar também agora a partir, principalmente a partir do ano que vem. Esse ano a gente já sente, eu já participei de eventos corporativos, então a gente já começa a perceber uma retomada do negócio. Para mim, Suzana, não existe um novo normal. Nós estamos voltando ao normal. Essa é a conclusão minha. Muito bom. Eu ia até te perguntar isso, já que você falou que voltou a ter os eventos presenciais, Tanabe. Conta um pouco para a gente como é que foi essa experiência num desses eventos presenciais aí, depois de um tempo adormecido, como é que foi essa volta? Olha, o que a gente percebe, Suzana, é o seguinte, é o compromisso das empresas em cumprir rigorosamente os protocolos. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é a participação das pessoas. As pessoas também estão se cuidando e, principalmente, uma coisa que talvez nós não seja muito característico de nós brasileiros ou de nós latinos, né? É a disciplina. Né? É você saber que você tem que cumprir uma disciplina rígida, que você tem que seguir protocolos rígidos, e não tem um jeitinho brasileiro. É essa a conclusão que eu acho que, se teve alguma coisa de benéfico essa pandemia, eu acho que essa pandemia nos trouxe essa percepção das pessoas, de que a gente tem que cuidar de nós, mas que a gente tem que cuidar do próximo ou de quem está do lado da gente, né? Então, está sendo excelente. Amanhã mesmo eu participo de um outro evento, o Jamil acho que vai estar participando também, de novo com mais de 150 pessoas e todos seguindo protocolos e com muita disciplina. Eu acho que essas são as duas palavras-chave que surgiram no pós-pandemia. Bacana, muito bom. E falando sobre o setor hoteleiro, além das companhias aéreas, né, o setor hoteleiro foi, sem dúvida, um dos que mais sofreu com as adversidades impostas pela pandemia. E aí, Thomas, eu queria falar com você sobre como a Accor tem vivido esse momento de retomada do turismo no Brasil e no mundo, e qual é a sua opinião? A rede retornou aos patamares pré-pandemia? Bom dia a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui com todos vocês. Ainda, infelizmente, virtual, mas como estamos vendo a luz ao fim do túnel, seguro que os próximos vão ser presenciais, ok? Primeira coisa, eu não sou um homem poderoso do turismo. Eu sou um homem apaixonado por turismo. Eu trabalho nesse setor há mais de 33 anos. Ou seja, por favor, me chamam Tomás, mas nunca poderoso, ok? Bom, isso para começar, já? A retomada, sabe, já falamos deste tema de retomada há muitos meses. E, infelizmente, há 6, 7 meses, éramos muito mais negativos. E o positivo de hoje, como estamos vendo a luz ao fim do túnel, é que tudo isso está mudando nos últimos 2, 3 meses, com impactos muito mais positivos do que podíamos ver há 6 ou 7 meses. O primeiro acordo, como estamos em mais de 110 países, e que podemos dizer que a retomada tem sido relativamente mais rápido do que pensávamos, como já disse, há 6 meses. E sabe que a partir do momento em que as pessoas estão vendo que a vacinação está avançando e que os hotéis são seguros e os negócios são seguros, podemos ver que esses negócios estão voltando. E hoje, mais de 93% de todos os nossos hotéis no mundo inteiro, e temos mais de 5.200 hotéis e mais de 10.000 restaurantes e bares. 93 já estão completamente reabertos. E acreditamos que a velocidade da retomada de nosso negócio, de nossas atividades nos hotéis, restaurantes e bares, está diretamente relacionada ao percentual de pessoas vacinadas. E estamos vendo que em mercados, em países, em regiões no mundo inteiro, onde a vacinação está bem acelerada, estamos observando muito apetite, e não somente pelo turismo lazer, seja para lazer doméstico, mas também para negócios. E já temos muitos hotéis nos diferentes países, em Europa, em América, mas também aqui no Brasil, onde organizamos eventos até 500 pessoas e demais. Nos últimos
4, 8 semanas, mais ou menos, podemos observar uma aceleração desta retomada de nosso negócio, pois as buscas por hotéis e as reservas realizadas nos nossos hotéis aumentam dia após dia. Mas o que é importante é que temos que continuar, e estamos continuando, a investir fortemente em protocolos de segurança e de higiene. E estamos trabalhando, para que os últimos 7% de nossos hotéis voltem a operar nos próximos 4 ou 8 semanas. Somente esse 7% dos hotéis em países afora da América do Sul, porque na América do Sul todos os hotéis estão abertos. E outro ponto que é muito positivo, não somente é a retomada, mas é de ver que os investidores continuam a ter apetite para investir nessa indústria. E mesmo com o cenário da pandemia, ao longo de meus primeiros 10 meses como CEO na América do Sul, já inauguramos mais de 13 hotéis na América do Sul, 11 hotéis no Brasil e 2 hotéis em outros países hispânicos. E isso durante o ano mais complicado que eu acho que a indústria tem tido em não sei quantos anos. E também até o final deste ano, vamos ainda abrir 11 hotéis. Ou seja, vamos abrir mais ou menos 24 hotéis, 3.000 quartos, e tudo isso em um ano muito complicado. E isso prova que nossos investidores acreditam e continuam a investir no crescimento de nossa indústria hoteleira e nossa ambição para a América do Sul, porque esta região tem todo esse potencial e de chegar a 800 hotéis nos próximos 5, 6 a 10 anos. Ou seja, que somos muito optimistas e o mais importante é que tudo isso mudou rapidamente nos últimos meses e que era completamente diferente do que o que achamos há 6 ou 7 meses. Ou seja, eu também estou bastante positivo que o negócio vai voltar mais rápido do que pensávamos. Sim. E é importante ver, como você comentou, dos protocolos de segurança, enfim, é um crescimento sustentável, um cenário positivo, mas sustentável, pois todos esses protocolos ainda estão sendo tomados, é importante ver isso, então agradeço o esclarecimento. E Jamil, um setor que também a gente viu crescimento e foi bastante impactado pela pandemia é o de aluguel de veículos. Tem um dado aqui super curioso que teve uma alta de quase 500% na procura, é um número super significativo, né? E o tempo médio de aluguel de carros, que era de 3 a 4 dias, subiu para 7 a 8 dias no último ano. E aí a procura por aluguel de carro se tornou essa alternativa para os viajantes durante a pandemia, né, Jamil? Então, nesse momento de retomada, em que novas possibilidades de locomoção voltam a ganhar força, qual o cenário para o setor? Bom dia, Suzana. Feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ana, Tomás, conhecendo vocês três, um prazer. E meu amigo Tanade, bom te ver de novo. Em breve a gente vai estar junto aí, se Deus quiser. Amanhã, provavelmente, senão a gente marca alguma coisa. Bom, Suzana, falando um pouquinho do setor de aluguel de carros, eu acho que dentro da cadeia de turismo, talvez tenha sido um setor que sofreu bastante também, obviamente, como todos, de forma bastante aguda no começo da pandemia, mas o que tem retornado mais rápido. E por que a gente tem retornado mais rápido? Acho que é importante fazer um paralelo também com o nosso mercado pré-pandemia. Quando você fala, a gente tem visto números que chamam a atenção, como 500% de aumento na procura, diárias com aumento. Tudo isso é explicado por um setor que tinha no pré-pandemia uma baixa penetração. Quando a gente compara com os principais países da Europa e Estados Unidos, a penetração de aluguel de carro no Brasil é 5 vezes menor. Então você tem uma penetração mais parecida no aéreo, uma penetração muito parecida na hotelaria, quando a gente fala de viagem, seja corporativa, seja de lazer, ou seja o bleisure, né, quando a gente junta os dois, a gente tem mais próximo ao que é a Europa e Estados Unidos. E o aluguel de carro não, era uma penetração bastante baixa. O que a pandemia transformou? Eu vou falar uma frase que eu tenho dito em todos os webinários que participo, em todas as lives, mas eu acho que ela é emblemática e ela traduz muito do que a gente quer exprimir com o aluguel de carro. Carro sai fortalecido da pandemia.
porque as pessoas, no auge da pandemia, em março e abril do ano passado, o Tanabe falou disso, algumas indústrias, alguns setores não pararam. Alguns departamentos das nossas empresas não pararam, eu posso tirar pela minha. Aluguel de carros foi entendido no começo da pandemia já como serviço essencial. Então eu não podia parar a locação de carros para não parar a indústria alimentícia, para não parar a segurança, para não parar outras indústrias em função da gente. Então, como as nossas equipes não pararam, a gente tem observado que outras equipes também, departamentos de outras empresas, não pararam. A volta foi natural para o aluguel de carro. O olhar para o aluguel de carro nesse momento foi muito natural. Nesse primeiro momento da pandemia, o que valia mais era a segurança. Nós, da Movidos, colocamos protocolos sanitários de forma muito rápida e muito forte na nossa operação. Então, a gente colocou barreiras de acrílico entre o nosso colaborador e o cliente já na primeira semana, quando foi decretada a pandemia. A gente colocou sachê de álcool em todos os carros já na primeira semana de pandemia. Esterilizamos os pontos de contato do nosso cliente com o carro, os principais pontos de contato são o banco, o volante, o câmbio do veículo. Tudo isso passou muita segurança e as pessoas começaram a migrar do transporte público ou dos aplicativos, né, das empresas de aplicativo, para o aluguel de carro, porque era uma medida de segurança naquele momento. Isso ajudou na penetração, isso ajudou no conhecimento do setor. Então, por isso que eu afirmei, carro sai fortalecido desta pandemia, quando a gente olha como o cliente tem observado as empresas de aluguel e a solução aluguel de carro para ele. Quando você fala no aumento do tempo médio, né, de aluguel de carro, que passou de 3,5, então está entre 3 e 4 diárias para 7 e 8, foi isso mesmo que aconteceu. O que a gente também tem observado no primeiro momento foi um retorno mais forte do turismo corporativo. Então, pessoas que não pegavam mais carro para ir para o Rio de Janeiro, não iam mais de carro para o Rio de Janeiro ou para Curitiba, a partir de São Paulo. Eu vou pegar essas duas cidades como exemplo, porque, por acaso, elas ficam a exatos 400 quilômetros de São Paulo, né? Rio de Janeiro e Curitiba, no Paraná. As pessoas não faziam mais de carro, as empresas colocavam os colaboradores em um avião e faziam essas viagens de avião. Como a segurança e a oferta de avião também ficou muito restrita em março, abril, maio do ano passado, as pessoas passaram a fazer isso de carro. E isso foi entrando de novo na rotina deles. Passaram a observar que as estradas são boas para Curitiba, que as estradas são boas para o Rio de Janeiro, e isso tem incorporado mais. Por que aumenta a diária? A pessoa, o colaborador, né, naquele momento fazia então uma viagem de aéreo e alugava o carro lá em Curitiba, por exemplo, e fazia as visitas que tinha que fazer. Então ficava por 1 ou 2 dias. Hoje ele pega o carro um dia antes, ele sai para Curitiba na madrugada, né, no final da madrugada, início da manhã do dia, e vai para Curitiba de carro, ele faz um pedaço das visitas dele, prolonga a estada dele em Curitiba e retorna de carro. Então, essa viagem que ele pegava entre 1 e 2 dias o carro conosco, já virou 4 no mínimo. Isso tem feito que o nosso aluguel aumentasse bastante. Mas também temos desafios. Como toda indústria, a gente hoje, e tem sido noticiado em todos os canais de comunicação, a gente tem o desafio hoje da indústria automotiva. A gente tem hoje a baixa oferta dos microchips, né? Isso tem sido um desafio para a indústria, também passa a ser um desafio para a gente. Mas nós conseguimos contornar, a gente continua crescendo dentro do ano de 2021. A gente tem visto, quando você fala no Blejo, né, que muitas pessoas têm optado por estender a viagem e continuar com o nosso carro, pegando, por exemplo, fazendo visitas corporativas numa quarta, quinta e sexta e ficando o final de semana no destino que ele está, e isso também aumenta nosso estado com o carro. Então, finalizando como um todo, o cenário é positivo, mas, de novo, temos nossos desafios, mas a gente tem ferramentas para driblar esses desafios e continuar crescendo e, se Deus quiser, continuar fortalecendo o turismo no Brasil regional. Ainda as fronteiras, né, as fronteiras ainda nebulosas, a reabertura está nebulosa para alguns países, isso tem fortalecido muito também o turismo regional e o turismo local. Obrigada, Jamil. Realmente são muitos desafios. Quando você vai pontuando, a gente percebe que tem muito chão ainda para correr aí. E, Ana, na pandemia, um termo ficou em evidência, que foi um termo chamado travel shaming, que é a vergonha de viajar ou postar nas redes sociais as viagens que a pessoa fez.
Nesse momento de retomada, Ana, você tem percebido esse movimento do setor de viagens e principalmente nos aeroportos? Qual a sua opinião sobre isso? Boa pergunta, Suzana. Adoro esse tema. Na verdade, por partes, né? No início da pandemia, sair de casa era uma vergonha. Sair de casa era você estava indo contra tudo e todos, a não ser, obviamente, as pessoas que tinham necessidade, que a gente, no começo da pandemia, chamou nossos heróis. Nós mesmos, na Deco, fizemos várias campanhas para as pessoas, inclusive nós, colaboradores, que tinham que estar nas ruas pelas atividades essenciais. Né? Imagine viajar. Se você não fosse um profissional de saúde, se você não tivesse um motivo inadiável, imprescindível, viajar, então, nem pensar, né? Mas esse termo, aí entra uma questão que o Thomas pontuou, que é importantíssimo, que é a segurança, protocolos. Os aeroportos foram incríveis. Os aeroportos que a gente acompanha mais de perto aqui no Brasil, Guarulhos e Brasília, foram rapidíssimos, implementaram sistemas de segurança exemplares, que seja na higienização, fluxo de pessoas, enfim, treinamentos. Foi incrível. E isso, por incrível que pareça, deixou as pessoas seguras. E aí o Shane Travel foi mudando para o Travel Revenge. O que é o Travel Revenge, que a gente chama isso? A viagem, na verdade, ela era um desejo, ela passou a ser uma necessidade. As pessoas falam, meu Deus do céu, como é bom viajar, como eu preciso viajar. A viagem é bom para todo mundo. Ela abre cabeça, ela une pessoas, ela facilita negócios, né? Então, a viagem começou a ser reclassificada nas prioridades das pessoas. Ela passou de, às vezes, algo que fazia parte da vida, como um grande desejo ou uma necessidade mesmo. A SAP conduziu uma pesquisa com business travelers e 96% responderam que estão ansiosos para voltar a viajar. E 80% disse que entende que não viajar é ruim para o negócio, tanto para a carreira da pessoa, como para o negócio propriamente dito, né? Então, assim, viajar voltou com força. E, como falou agora até o Jamil, né? O Travel Revenge, quando a gente fala especificamente em business também, essa história de juntar. Eu vou viajar, mas eu não vou fazer aquele bate-volta, às vezes um bate-volta no Rio, ou às vezes um bate-volta em lugares mais longe. Eu vou juntar, vou ficar um pouco mais, vou levar a família, vou encontrar com alguém. E aí, essa história do pleasure vem muito disso daí. Viajar é bom, viajar é necessário, né, para se sentir livre. E aí vamos juntar os dois e a gente entra nessa questão do pleasure. Eu acho que é ótimo, é bom para toda a indústria. Esse termo travel revenge é muito bom, né? Que é suprir aquela vontade que está reprimida. E, Tanab, falando sobre viagens corporativas também, dados recentes divulgados, eles afirmam que 46% dos brasileiros esperam retomar viagens corporativas até 2022. A volta dos eventos corporativos faz parte dessa onda de recuperação? Faz muito parte, Suzana, vamos dizer, na contabilidade da Abracorp. O que nós consideramos dentro de viagens corporativas? As viagens propriamente ditas do dia a dia, né, das empresas, e os eventos corporativos, eles entram muito forte nisso. Eles fazem muito parte desse pacote que a gente chama de viagens corporativas. O que nós estamos vivenciando hoje, tomara que isso seja um fato, né? Mas o que acontecia nos anos anteriores à pandemia? Uma empresa promovia um grande evento, sei lá, um lançamento de produto, convenção, sei lá, enfim, trazendo muita gente. Isso a pandemia dificultou, e ela talvez vai dificultar um pouco, né? Eu digo uma convenção, eu não estou falando uma feira, porque a feira já a infraestrutura é totalmente outra, totalmente diferente, né? Mas uma convenção de vendas, por exemplo, uma reunião onde as empresas trazem o que era muito comum e vai ser comum agora nessa retomada, as empresas faziam grandes eventos. O que está acontecendo agora? As empresas, ao invés de fazer grandes eventos, elas estão reduzindo e fazendo eventos regionalmente, né? Então, o que está acontecendo? Caiu o número de eventos, talvez caiu ou vai cair o número de grandes eventos corporativos. Agora, a quantidade de pequenos e médios eventos deve expandir de uma forma muito grande.
muito grande. Por quê? Porque uma empresa, uma empresa qualquer, ela ao invés de trazer todo o seu corpo de vendas, por exemplo, para São Paulo, o que ela pode fazer? Ela faz aqui em São Paulo, reúne o corpo de vendas do Centro-Sul, né? Aí já é um número menor, e vai lá em Recife, reúne o corpo de vendas do Nordeste, por exemplo, e vai lá em Brasília e reúne o corpo de vendas do Centro-Oeste e do Norte, por exemplo. Então, ao invés de um evento, nós passamos a ter 3 eventos. Então, essa é a mudança que talvez, uma mudança que eu diria até benéfica, que a pandemia nos traz. Por quê? Porque ela faz uma coisa que eu particularmente defendo muito, que o Brasil precisa acontecer. No Brasil precisa acontecer a descentralização da economia. A economia não pode ficar presa somente em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em alguns pontos. Ela precisa ter hubs, né, como eu acho que foi a Ana que comentou, ela precisa ter alguns hubs, mas não é só hubs para distribuição, ela tem que ter um hub de produção, né? Então é isso que começa a acontecer com os grandes eventos, reduzindo-se a médios eventos. Eu não estou falando que não vai acontecer os grandes eventos, claro que vão acontecer também, mas há uma forte, eu diria, tendência de que grandes eventos eles começam a se quebrar em 2, 3, 4 eventos. Diferente de feiras, né? Feiras, lançamento como, por exemplo, a Abave, que eu participei no começo agora de outubro, lá em Fortaleza, o número de visitantes menor, é verdade, por causa justamente dos protocolos de segurança impostos pelo centro de convenções lá e pelo município também, que é praticamente, que eu concordo totalmente que tem que ser assim mesmo. Só que uma diferença, né, Suzana? Por exemplo, um colega meu, um parceiro nosso de negócios, que o Jamil conhece, inclusive, de Miami, ele está assistindo essa nossa live. Então, existe um lado positivo também de um evento online como esse, de você estar falando ao mesmo tempo para o mundo todo, entendeu? Então, a Rede Acor, por exemplo, ela pode estar sendo vista hoje, esse evento, o Tomás pode estar sendo visto pelo mundo inteiro, por toda a rede Acor, por exemplo. Isso é uma coisa que a tecnologia nos trouxe. Então, diferentemente do pensamento que as pessoas têm, não, a tecnologia ou as lives vão prejudicar. Não, as lives vão contribuir. O que nós temos que fazer é juntar o lado positivo de você fazer uma live com o lado positivo de você fazer um evento presencial, para a gente poder juntar os dois. Eu acho que nós temos a ganhar muito com os eventos. Então, sinceramente, a visão que nós temos e nossos associados já estão tendo, um associado nosso hoje está em Dubai participando de uma feira também, então as coisas já começaram a acontecer. Então, não há como a gente dizer que vai mudar a fotografia dos eventos corporativos, muda sob o ponto de vista que eu falei, de protocolos, né? E também daquele respeito que a gente fala que nós, cada um de nós, vai ter que ter agora ao estar conversando com o cliente, ao estar conversando com o fornecedor, né? A gente vai ter que seguir um certo rito, um certo protocolo para poder preservar a saúde de todos nós, né? E não é com pandemia, né? Não é com o fato da Covid-19. Eu acredito que a partir de agora a gente sempre vai ter que ter esse cuidado, muito, vai entrar na nossa agenda do nosso dia a dia isso. E nos eventos também. E os eventos vão voltar, como já estão retornando, na verdade, né? É muito interessante esse ponto de vista e reforça o digital, né? Que é realmente a integração do físico com o digital. A gente vai ter que se aproveitar disso. Ficou mais complexo, mas com mais emoção, né? Diria. E Thomas, eu não sei se você reparou, Thomas, que essa semana teve o ministro do Turismo, ele teve recentemente uma reunião na qual foi anunciado que Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile vão firmar uma parceria de retomada de atividades de turismo, planejando ações conjuntas, né? E aí eu queria a sua opinião, Thomas, você enxerga esse potencial realmente nesse mercado? Hoje eles representam, de fato, uma grande fatia do segmento hoteleiro? Sim. Eu tenho certeza disso e convicção. Porque, como vocês sabem, eu morei toda a minha vida na Europa e eu cheguei aqui há 10 meses. Estou ainda descobrindo a América do Sul, mas a América do Sul tem todo o potencial. Tem todo o potencial para fazer de nosso negócio, para que nossa indústria possa crescer no futuro. Tem a cultura, a gastronomia, tem a música, a comida, a história, a natureza, as praias, montanhas, e sabe, ao final,
o mais importante, eu posso comparar, desculpe, com outros países em outras regiões, mas o mais importante, tem pessoas que são tão acolhedores, calorosos, e isso é crucial para a nossa indústria. Ou seja, para mim, eu estou seguro que há muito potencial, não somente no Brasil, mas também em outros países hispânicos. Mas, bom, como a pandemia acabou impactando-me um pouco para viajar e para visitar outros países hispânicos, mas os poucos lugares que tive a oportunidade de visitar aqui no Brasil, ou seja, Curitiba, eu estava em Bahia, Trancoso, Paraty, Pantanal, Bonito, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, eu estava em Lima, em Cusco, bom, e aí tenho um pouco de possibilidade para visitar e para sentir todo esse potencial desta região. Yeah? Ou seja, eu estou seguro que no futuro, nos anos próximos, vamos a poder desenvolver diferentes hotéis, diferentes segmentos, yeah? Segmentos econômicos, segmentos mid-scale, premium, mas também segmentos de luxo. Ao final, nossa meta não sei se é a meta, mas a ambição para a América do Sul, para a Accor, é de continuar a consolidar nossa liderança e de dobrar a rede nos próximos anos. E em nossa região há grande potencial de crescimento do turismo, de lazer, como já expliquei, para as belezas naturais, e nesse cruzamento de turismo, de lazer e de negócios. Estamos focados em dar continuidade a esse plano de expansão, que ainda tem muito espaço para novos hotéis em todos os segmentos de que falamos, do econômico até o luxo. E para compartilhar com vocês alguns números, porque ao final palavras são palavras e números provam tudo. Bom, hoje temos mais ou menos 404 hotéis na América do Sul, temos 325 hotéis no Brasil e 75 hotéis em mais de 8 países hispânicos. O Chile, o Uruguai, o Paraguai, a Colômbia, o Peru, somente para dar algumas ideias, não? Ao final de ano vamos a abrir, este ano vamos a abrir 25 hotéis, vamos a estar a mais ou menos 420 hotéis. E nossa ambição, como já expliquei, é de chegar a, não somente a ambição, também há o potencial da América do Sul para chegar a mais ou menos 800 hotéis. E acreditamos que cerca de 35% de nosso crescimento nos anos futuros será em os países hispânicos onde já estamos. Yeah? E também as franquias será uma estratégia relevante do nosso plano de desenvolvimento na América do Sul. Eu acredito que mais ou menos 65% de todos os hotéis que vamos abrir vão ser as franquias, porque estamos vendo que há muitos investidores que já têm muita experiência na hoteleria e por isso que o modelo de nós, que é ser operador, o primeiro, mas depois dar a possibilidade a outros investidores de ter franquias com nossas marcas, isso prova que temos, que eu tenho certeza e convicção que nos próximos anos, já estamos falando deste ano e ano próximo, que vamos abrir diferentes hotéis em diferentes segmentos nos países hispânicos, no Brasil, com certeza. Sim. Bacana, então, um crescimento exponencial. E desse crescimento tem alguma coisa já prevista para o Brasil? Você falou de 85 novos hotéis, isso é mundo, né? Para o Brasil tem alguma região específica? Ou não tem essa possibilidade? Sabe, o que Tanabe dizer, ele tem razão. Já estamos muito concentrados no São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Mas sabe que 60% dos nossos hotéis em Brasil estão em todas as diferentes regiões. Ou seja, não somente estamos em regiões como São Paulo e Rio, em Belo Horizonte, em Curitiba, Nordeste, etc, etc. Porque, como o Brasil tem um mercado muito, muito doméstico, 95% dos hóspedes que estão em nossos hotéis são brasileiros. Bom, 95%, 90%. 5% a 8% são intra-regiões. São hóspedes que vêm do Chile, Argentina, etc.
e somente 5% internacional, intercontinental. E eu penso que há um potencial para que o internacional, o intercontinental vai crescer. Mas a concentração de nosso desenvolvimento, seguro que ainda vai continuar com algumas marcas mais de premium em luxo, que seja Rio ou São Paulo, mas todas as regiões vão ter esse desenvolvimento que já está hoje e que vai continuar no futuro. Porque a vantagem do Brasil, que é mais grande que a Europa, que tem tantos aspectos interessantes para visitar. E as regiões, para mim, têm tanto potencial como um grande Rio de Janeiro ou um São Paulo. Eu acredito, eu concordo, desculpe, com o que o Tanabe diz. Sim. Obrigada, Tomás. E, Jamil, você comentou um pouco, né, sobre esse tempo de estadia, falou sobre o perfil desse consumidor que hoje loca, né, faz esse serviço de locação de carros. Como que esse novo perfil de consumidor ele se diferencia do consumidor de 2 anos atrás, quando não tinha a pandemia, né? Eu não te ouço, não sei se é só para mim. Tá sem som. Não, eu que estava confortável, desculpa. Coisa da modernidade, né? Desculpa. Suzana, no fundo, o que o Tomás e o Tanabe falaram, dessa descentralização, aliás, adorei esse otimismo teu, Tomás, com o Brasil. Nós também temos um olhar muito positivo para o que a gente ainda pode fazer, não só de turismo, como potência, né, em todas as indústrias, mas o Tanabe sabe bem como o turismo a gente se acha ainda engatinhando e temos um futuro pela frente ainda brilhante. E empresas como as nossas têm que apostar mesmo, têm que fazer investimento para ajudar o país a crescer cada vez mais. Mas, Suzana, voltando ao ponto das características, né, e do perfil do nosso consumidor, quando o Tanabe fala dessa descentralização de eventos, descentralização de força, eu posso fazer um paralelo no seguinte: a gente tinha uma característica, até 5 anos atrás, muito forte de aluguel de carro nas grandes capitais. Como eu disse na primeira resposta minha, a gente tem baixa penetração da locação no Brasil. Quando você tem baixa penetração, é natural que os grandes centros somem o maior volume de pessoas que têm aquela penetração. Então, capitais como Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, naturalmente eram os principais polos de locação. O que a gente observa hoje? Eu já vou responder sobre o perfil diretamente, mas também é uma mudança de perfil. A gente vê o interior do Brasil alugando muito mais. Então a gente tem expandido nossas lojas muito mais para o interior do Brasil, criando uma abrangência maior nossa no interior do Brasil. A gente tem crescido muito no Centro-Oeste, muito em estados agrícolas, por exemplo. A força da agricultura no Brasil é uma coisa extremamente relevante e hoje eles já são um mercado tomador de locação de carro, então é também uma mudança de perfil bastante forte para a gente. E isso é interessante porque a gente torna o Brasil mais forte, e quando a indústria do turismo, né, vai ficando mais forte regionalmente, é porque todas as indústrias estão ficando mais fortes regionalmente. Então, essa é uma primeira mudança de perfil que a gente já observa, bastante relevante de 5 anos para cá, como eu disse. Um pouco do nosso perfil também no corporativo, por exemplo. Acho que vale citar o corporativo. A gente tem um perfil que ele não muda nos últimos anos, eu posso dizer, nos últimos 20 anos que eu faço parte dessa indústria, ele não muda no corporativo ser um perfil de um locador de 25 a 55 anos, então numa idade produtiva mais adequada, né, mais adequada à idade de 25 a 55 anos, é mais forte o perfil dentro desse range, só que a gente tinha um quadro muito diferente há 20 anos atrás. A gente tinha um quadro muito mais masculino do que feminino. Era um 80-20, 70-30 nos melhores anos. Hoje a gente tem 55% da locação masculina, 45% da locação já feminina. O que mostra, né, uma igualdade já praticamente de gênero na locação de carros. Né? 5% para lá, 5% para cima já está muito próximo. Quando você vai para o lazer, aí já é empatado, é 50-50. E a gente tem todas as camadas da sociedade brasileira. E o que tem mudado muito
como eu disse na minha resposta anterior, a gente tem visto uma mudança bastante significativa, assim, famílias inteiras viajando. A gente tem sentido mudança de perfil de aluguel de famílias de 3 carros, porque agora viajam 12 pessoas, o que antes não acontecia, né? Um pedaço da família ia para a Europa, um pedaço da família ia para a Flórida, nos Estados Unidos, um pedaço da família fazia Brasil, Nordeste. Hoje a gente tem visto muito mais viagem Brasil, grupos maiores, e isso é uma mudança bastante significativa. Por quê? Porque, de novo, expande os nossos horizontes, aumenta a nossa penetração no nosso mercado. Isso é positivo para toda a cadeia. Isso é positivo para o hotel, para a arco, isso é positivo para o aéreo. A volta do aéreo para nós é importantíssima. Como a Ana falou, então volta o nosso cliente em comum volta para os aeroportos, volta a ver mídia out of home, volta a pegar avião, e é importante para mim também, porque também essa viagem do aéreo me traz clientes nos destinos onde o aéreo está chegando. Aliás, é uma coisa que a gente tem visto também, os canais de comunicação têm noticiado muito, é o aéreo também criando novas ramificações, né? Indo para localidades que não ia antes no Brasil. Isso para nós também é muito bom, porque fortalece essas regiões e faz com que as minhas lojas cheguem lá e a gente tenha de novo a cadeia do turismo completa atendendo aquela região. Super interessantes, dados bem curiosos. E Ana, qual a melhor forma das marcas se comunicarem, na sua opinião, com esse público consumidor nesses espaços? Suzana, antes de responder sua pergunta, eu queria fazer uma pergunta para o Tomás. Tomás, como é que você fala português tão bem, estando 10 meses no Brasil e tendo morado a vida inteira na Europa? Sabe, vocês são demais gentis, não? Suponho que isso diz em português, porque eu sei que meu português ainda falta muita prática, não? Mas, sabe, meu segredo é minha professora, que é muito severa, minha professora Sueli. Eu tenho mais de 3 a 4 horas cada semana de português. E o único positivo desta pandemia é que, como tivemos tanto lockdown, eu tive bastante tempo para estudar o português. Mas bom, muito obrigado para isso, mas... Não, fica aqui meu parabéns. Eu, trabalhando numa empresa francesa, eu sei que não é simples do francês para o português. Mas, enfim... Sim, é verdade. Suzana, mas desculpe, eu não sou francês. Eu belga. sou belga. Sim, verdade. Pequena diferença. Você é belga. Mas fala francês também, né? Também. Mas, enfim, parabéns. Enfim, respondendo a sua pergunta, o ambiente aeroportuário, ele é um ótimo local para se anunciar, para se colocar, para as marcas se conectarem com as pessoas. Por quê? Porque a pessoa entra no aeroporto com um mindset diferente. Sabe aquele, ou é pré-viagem, ou é aquela ansiedade de um negócio que você vai fazer, ou mesmo quando você está voltando, você está retornando para casa, ou indo encontrar alguém. Então, você já tem um mindset que é bom para consumir mídia, que a gente chama, né? E é um ambiente que confere confiança às marcas. Existe uma sensação, inclusive a Decor encomendou uma pesquisa para uma agência independente de pesquisa agora, Research Bots, com 6 mil entrevistados em 5 dos nossos mercados, onde nós temos aeroportos, né? China, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, para questionar a impressão desses passageiros, desses consumidores, com relação à publicidade nos aeroportos. E foi confirmado, eu digo confirmado porque era o que nós tínhamos já pré-pandemia, que a publicidade no aeroporto segue sendo vista pelos consumidores como algo que confere prestígio às marcas. Ela agrega à marca um valor que outros ambientes de mídia não agregam. Além disso, ela tem um índice de audiência, de percepção, né, de atenção, mais elevado. É muito bem complicado, mas é mais ou menos 15% a mais de audiência, com 14% a mais de prestígio conferido. Isso quer dizer que a marca que está no aeroporto, ela se beneficia dessa percepção que o consumidor que está lá tem. A gente já percebe aqui, Brasil, né, nos nossos aeroportos, as marcas voltando. A gente passou, foi uma plataforma que sofreu muito durante a pandemia, por conta do Travel Shame no começo, né? Mas agora o Travel Revenge, ele nos ajuda inclusive nisso. As pessoas
Guarulhos já deve estar aí com 85% do doméstico já em dezembro, do volume pré-pandemia, ou seja, a audiência já está voltando, né? Já está, e como o Tomás falou, estamos agora até mais otimistas, está voltando até mais rápido. O internacional, a gente depende de abertura de fronteiras, mas a gente já vê as marcas buscando, inclusive, locais nessas áreas e refletindo um pouco o que o consumidor está querendo, a marca vem trazendo e buscando trazer experiência. Projetos bonitos, telas incríveis, peças bonitas, bem criadas. Então, assim, eu sou uma apaixonada pelo aeroporto como plataforma de mídia, mas eu estou vendo as pessoas tendo esse olhar, voltando, e eu acho que, assim, por um belo resumo, como se comunicar, está lá com peças bonitas, com coisas interessantes, enfim, eu acho que o aeroporto, como as ruas, volta a ressignificado e volta mais importante, continua sendo um excelente local para essa conexão. Bacana. A gente está quase se aproximando já do nosso fim, passa muito rápido, dava para conversar aqui com vocês por mais umas 2 horas, porque esse tema é muito interessante. Eu queria saber se vocês têm algum comentário final, alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre cada um do segmento. A Ana falou agora, eu queria ver se Tanabe, Thomas e Jamil, se vocês têm algum último ponto de encerramento assim, para a gente falar sobre esse tema. Começando por você, Tanabe. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, a Ana, a Suzana, vocês aí que organizaram esse encontro aí e ouvir um pouco da aula aí que tanto o Jamil quanto o Thomas nos deram aí e agradecer principalmente aí a JCDecaux. Ela, algum tempo atrás, quando a gente, através do Daniel, a gente conseguiu fazer um contato, né, com, se não me engano, com a Alejandra também, tudo. Eu queria agradecer aí todo o time da JCDecaux. Ana, eu diria que eu acho que a pandemia nos trouxe uma coisa também, se trouxe alguma coisa de positivo, outra coisa que talvez de positivo ela trouxe foi a gente se unir, né? Ou seja, vários setores, várias áreas. Eu jamais pensei, por exemplo, de estar conversando com a JCDecaux e agora eu me dou conta da importância de vocês nesse cenário de viagens, né? A gente não percebe isso. Então, eu acho que esse tipo de movimentação foi muito importante e tem que ser importante. E eu acho que de novo, a pandemia, nós temos um grupo chamado G20, dentro aí a hotelaria, locação, todos os setores estão unidos aí, são algo como 27 associações. Quando aconteceu a crise, a gente se juntou e todo mundo sabia que a tempestade estava pegando todo mundo, né? Agora, a força dessa tempestade, ela era relativa dependendo do tamanho da empresa, dependendo do segmento da empresa, enfim, haviam vários motivos, mas as associações se uniram para trabalhar junto ao governo federal, junto aos governos estaduais e municipais, junto ao Congresso Nacional, para a gente poder despertar no Congresso, despertar no governo a preocupação em relação ao turismo. O turismo é um bicho extremamente importante para uma sociedade, para um país do porte do Brasil. Está aí o Thomas que não deixou mentir, os investimentos previstos pela Rede Accor aqui no Brasil e na América Latina são muito grandes. E a gente não pode esquecer uma coisa, Suzana, nos Estados Unidos, em 2019, cerca de 950 milhões de pessoas viajaram. 950 milhões de pessoas. No Brasil, em 2019, viajaram 95 milhões de pessoas. Ou seja, a população de turismo a ser explorada no Brasil é muito grande. E por isso a gente acredita, eu trabalho no turismo há 30 anos, eu acredito fielmente de que o turismo realmente pode ser essa mola propulsora da economia brasileira. Então, parabéns ao JCDecaux por essa iniciativa aí, e parabéns aí tanto ao Jamil, eu sei o trabalho que a Movida faz, a gente sempre se fala, tá se falando muito, agora com o Thomas que já nesse 1 ano e pouco aí já fala português melhor que a gente, né? Já está totalmente sintonizado, imbuído desse espírito. O turismo vai tirar o país dessa situação que a gente está. Obrigado a todos vocês aí por essa oportunidade. Thomas, você quer complementar com algum ponto final? Sí. Eu quero compartilhar conceito que é um conceito do passado que vai mudar no futuro. Yeah? E eu chamo isso os metros quadrados vazios.
infelizmente, em muitos hotéis, não somente em nossos hotéis, mas em hotéis, ou restaurantes, ou bares, no passado, antes da pandemia, tivemos muitos metros quadrados vazios. Tá? Quando você chega num hotel às 10 horas da manhã, você tem um lobby muito grande, com cadeiras, com mesas, etc. Mas, infelizmente, não há tantas pessoas, porque as pessoas estão fora. E somente chegam ao hotel ao fim do dia. Mas durante a pandemia, como infelizmente não tivemos muitos hóspedes nos quartos, hemos investido em um novo business, que é um business de coworking e de co-living. Temos agora um negócio que se chama Wojo, onde podemos dar todos esses metros quadrados a todas essas pessoas que não têm que ser hóspedes do hotel, e que podem ser as pessoas que moram ao lado do hotel e que precisam de trabalhar de qualquer lugar, porque isso também vai mudar. Sabemos que durante esta pandemia, há 6 meses, todos pensávamos que 70% das pessoas irão a ficar trabalhar em casa. Mas isso não é verdade. Felizmente, porque finalmente o negócio tem que ser presencial, temos que estar fisicamente juntos. Mas o que mudou é que, somente 10% dessas pessoas vão ficar em casa, mas são os mesmos 10% que já trabalharam em casa antes da pandemia. Mas 60% dessas pessoas agora vão trabalhar em qualquer lugar. Mas onde tem que ser esse lugar? E como temos hotéis que estão abertos 24 horas do dia, sempre há segurança, temos tudo, temos o wifi, o restaurante, o bar, temos um sauna, temos piscina. Por que não dar essa possibilidade aos clientes que não precisam de um quarto, mas que precisam de alguns metros quadrados para trabalhar? E por isso que já estamos em mais de 110 hotéis com esse conceito de coworking. E vamos a lançar agora também o co-living. Eu queria somente tomar a oportunidade de falar desses metros quadrados vazios. Não podemos aceitar isso no futuro. E sabe que uma crise tem muitos pontos negativos, mas tem alguns positivos. E o que é positivo é que as pessoas são mais inovativos, mais criativos. E eu creio que quando falamos do new normal, o new normal, eu não sei se é um new normal, porque ao final, pandemia ou não pandemia, nossa indústria muda sempre muda. E muda porque há novas gerações que querem outras experiências, etc, etc. Mas, meu ponto final, vocês estão todos convidados, também se não precisam de um quarto, pero para entrar e para divertir-se em nossos hotéis, o que seja no restaurante, no bar, no fitness, na piscina, o que vocês queiram. Mas, ao final, muito, muito obrigado, porque eu tive já muitos webinars, convenções virtuais deste tema, e eu creio que finalmente tem que ser um dos primeiros, e vamos a ter mais, que onde todas as pessoas que estão aqui na tela, que tem um espírito positivo, realista, mas positivo. Então, muito obrigado para isso. E penso que temos que fazer ainda mais, não sei, se diz em espanhol, mais ruído, mais ruído para falar de que nossos negócios estão voltando e que podemos virar a página, finalmente. Muito obrigado Muito a todos. bom. Com certeza. Obrigada, Thomas. E você, Jamil, tem algum ponto final? Gostaria de compartilhar com a gente? Eu vou abordar um complementar ao Tanada e ao Thomas. A gente tem visto, com a pandemia, com tudo que causou no mundo, um apelo maior por sustentabilidade. E nós aqui na Movida, a gente tem um olhar muito forte para a sustentabilidade. A gente tem um programa de descarbonização desde 2009. Primeira locadora de capital aberto no mundo com esse programa de descarbonização. Nós somos uma B Corp, então uma empresa que traz benefício para o mundo. A gente é signatário de ser carbono neutro até 2030 e 2040 carbono positivo. E o que a gente tem visto é que tanto empresas, e aí estou falando dos dois mercados de turismo, tanto o corporativo quanto o lazer, tem se preocupado mais e tem buscado mais isso. Então, colocando a gente totalmente à disposição, cada vez com melhores serviços,
com soluções tecnológicas para as pessoas passarem mais rápido pela experiência da retirada e devolução do carro, e com um olhar muito forte para a sustentabilidade, deixando isso para todos os nossos clientes, enfim, para toda a cadeia de turismo. E finalizando, agradecer a todos vocês, oportunidade como essa é muito importante para a gente poder falar para esse público. Muito obrigado pelo convite. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando ao fim. Queria agradecer imensamente a participação de todos vocês nessa manhã. Foi muito bacana trocar e ouvir todos vocês, grandes especialistas em seus segmentos. Em breve, esse webinar sobre turismo corporativo e leisure vai estar disponível na íntegra no canal da JCDecaux no YouTube e também em áudio nas plataformas de streaming. Então, fiquem de olho nas redes da JCDecaux para conferir. E não se esqueçam também que a magia de viajar realmente está voltando e a JCDecaux vai realizar o 4º webinar dessa série em novembro, abordando um novo tema relevante sobre a retomada do setor do turismo e do consumidor às viagens. E a gente se vê aí no nosso próximo destino. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Obrigada.